Mas você vai indo numa perguntas e outras respostas que não necessariamente Uma coisa muito clara né? e isso passa para a comunidade de um jeito que gera todo esse engajamento. É crença, isso aí é fé. Isso aí é teologia. Muito bem, começamos mais um Educação Cast. Esse que é o nosso podcast ou videocast do IBAB Educação. E hoje nós terei a grata satisfação de trazer aqui para ser entrevistado o Edu, nosso querido Edu Fetterman, que é host aqui, mas porque também é pastor na comunidade e a gente está fazendo essa playlist chamada Comunidade para apresentar os ministérios e os ministros, pastores e pastoras. Então agora o Edu sai dessa condição, dessa função, para ser um pastor e ser apresentado para vocês. Edu, como você está? Estou bem, obrigado pelo convite. É o pesadelo de todo entrevistador passar para o outro lado. Entrevistado, né? Ser entrevistado. Isso aí, Edu, mas na broderagem aqui a gente vai, Isso. sem crise. Isso. Muito bem. Edu, como a gente já fez com a Silvia, já fez com o Duza, já fez com o Ed, a gente quer, o nosso objetivo com esse podcast, primeiro, é trazer alguns elementos da especificidade do seu trabalho ministerial, da sua pastoralidade, e ao mesmo tempo, como a IBAB está crescendo, né, e também chegando muitos novos membros, a gente precisa apresentar os ministérios e os ministros. Mas tem algo interessante que a gente quer conhecer você um pouco mais, e eu digo um pouco mais porque, como os Adolas têm a sua própria celebração lá no Auditório 1, você poucas vezes desce porque está ministrando com eles lá, né? Mas às vezes aparece aqui também para nos auxiliar nas celebrações. Mas quem é o pastor Edu? E aí, pessoal, é íntimo, tá? Então estou chamando ele de Edu aqui porque nós temos uma caminhada juntos aí. Mas quem é o pastor Eduardo Fetterman? Isso. Bom, primeiro que quando me chama de Eduardo, dificilmente eu atendo. É tipo mãe assim que também vai chamar atenção, né? Exatamente. Quando chama de Eduardo, geralmente eu nem olho, porque eu estou acostumado com as pessoas me chamando de Edu, mas é meu nome, né? Então faz parte. Bom, eu sou pastor desde 2012, em tempo integral. E a minha caminhada pastoral começou nesse ano. Na verdade, assim, pastoral começou antes, né? Mas aí eu fui para o seminário, aquela caminhada de estudos e tudo, até a igreja reconhecer essa vocação pastoral e me ordenar e tudo. Mas eu comecei efetivamente a servir no ministério, liderando e me envolvendo com as coisas em 2007. Isso, né? Fazendo outras funções profissionais em paralelo. Isso, exatamente. Eu comecei a minha vida fazendo faculdade de jornalismo, e eu fiz a faculdade de jornalismo até o último ano, e trabalhei 7 anos como jornalista. Trabalhei em jornal, trabalhei em revista, trabalhei em rádio, tudo no interior do Rio de Janeiro, na cidade de Itaperuna e naquela região do noroeste do estado do Rio de Janeiro, que é onde eu vivia nessa época. E eu me converti aos 20 anos, então assim, eu não fui um adolescente de igreja, eu não fui criado na igreja, a minha formação religiosa é praticamente inexistente nesse sentido. Eu até estudei em colégio de freira, carmelita e tal, mas eu não tinha essa coisa da formação religiosa familiar, né? Até porque o contexto religioso da minha família era cada um para um lado e Deus segurando todo mundo, né? Então eu comecei no jornalismo, e aí quando eu estava no último ano da faculdade de jornalismo, eu discerni isso em mim, essa questão do chamado pastoral, e decidi ir para o seminário. Eu fui parar na igreja por causa da Joyce, que hoje é minha esposa, mas à época era uma menina que eu queria muito namorar. Ah, malandro, E né? aí, Joyce, menina de igreja, aquela coisa, eu falei, eu vou para a igreja, porque aí eu me aproximo dela e tudo, deu certo. Mas foi uma coisa muito verdadeira, muito genuína dentro de mim. Deus falou comigo de um jeito muito, muito forte, muito específico. Que legal. Então eu decidi começar essa caminhada de fé mesmo no ano de 2006. E tem na sua memória afetiva aí exatamente esse chamado dia
Tem alguns que relembram até o dia que Deus chamou e tal. Você tem isso, Edu? Então, eu lembro que foi em maio de 2006 quando eu me converti, ou para a gente usar essa expressão mais tradicional igrejeira, quando eu aceitei Jesus, né? E aí eu comecei, então, uma caminhada numa igreja local, lá em Itaperuna, na Segunda Igreja Batista de Itaperuna. Foi a igreja onde eu fui batizado e comecei a me envolver no louvor, primeiro. Itaperuna é a cidade do Joãozinho, nosso amigo. Isso, nosso amigo João Luiz Moura. Eu conheço o João há muitos anos. O João era de uma outra igreja lá, mas meu parceiro desde sempre. A gente serviu muito em eventos de adolescentes juntos. E comecei nessa igreja servindo no louvor primeiro. Eu tocava numa banda assim secular, vamos usar essa expressão, né? Só que isso é uma questão problemática, especialmente no interior, nesse contexto de igrejas e cidades menores assim, das pessoas verem você tocando num restaurante, numa festa, numa coisa, e depois você está ministrando na igreja, né? Então eu fiz a escolha de, por querer me envolver mais com as coisas da igreja, sair da banda que eu tocava, o que para mim foi até um prejuízo, porque eu ganhava um dinheirinho com essa banda que complementava a minha renda, né? Mas foi uma escolha que eu fiz. E qual era o nome da banda, Edu? Era Joey. Joey? Joey, e a gente tocava vários bares, festa, formatura, coisa assim. Era muito legal, foi um tempo muito bom, assim. Para quem gosta, para quem é músico e gosta de banda, essa experiência da banda é muito legal. A gente teve a oportunidade de tocar. E era baixo que você tocava, Edu? Tocava baixo. E a gente teve a oportunidade de tocar em vários lugares, várias cidadezinhas lá no interior do Rio, viajar e tal. Foi um tempo muito bom. E aí eu decidi sair, fiquei na igreja servindo no louvor. E aí um amigo meu, que era o baterista do ministério que eu tocava, assumiu a liderança dos adolescentes da igreja. E ele me pediu uma ajuda. Ele falou, pô, me ajuda aqui com os adolescentes, vamos estruturar esse ministério e tal. Aí eu fui por amizade a ele, não por um interesse específico na faixa etária, né? Fui porque ele precisou de ajuda. E eu comecei auxiliando na parte musical também. Eu meio que coordenava uma banda de adolescentes que a gente foi montando. E foi uma experiência incrível, assim, uma garotada super talentosa e super gente boa. Eu tenho amizade com alguns deles até hoje, assim. E aí eu fui me envolvendo com eles. Teve um acampamento que ele realizou e eu fui... Ele me chamou, ajuda no acampamento. Aí eu fui. E acho que foi ali que eu entendi que era uma faixa etária que fazia sentido para mim, assim, Te né? encantava, né? E aí eu comecei a servir ali. E aí, nesse tempo, eu fui para o seminário, fiz o seminário. Quando eu terminei o seminário, a minha igreja, a Segunda Igreja Batista em Itaperuna, me fez um convite para assumir o Ministério de Jovens. Então, eu comecei como pastor de jovens. Mas aí eles já fizeram sua ordenação lá? Aí eu Sua fui consagração? apresentado para a igreja como pastor dos jovens e fiquei um ano nessa posição. E aí, no ano seguinte, 2013, a igreja pediu o meu concílio, né? Então, o concílio foi um ano depois. Eu conto a data de 2012 porque foi quando a igreja reconheceu essa vocação em mim, né? E acho que, para mim, isso tem mais importância do que o procedimento institucional ou denominacional de um concílio para ser ordenado oficialmente um pastor batista, né? Já era pastor na minha comunidade fazia um ano, mas ok, fiz o concílio, é parte do jogo. E eu fiquei na Segunda Igreja Batista em Itaperuna de 2006, que foi o ano que eu me batizei lá, até 2016. Nesse tempo eu fiquei como pastor de 2012 a 2016. E depois eu fui para o interior do Espírito Santo, Cachoeiro de Itapemirim, uma cidade muito legal de viver. E eu fiquei quase 3 anos lá na primeira igreja batista de Cachoeiro de Itapemirim, uma igreja muito, assim, muito amável e amada, sabe? Um pessoal maravilhoso que eu guardo no meu coração com muito carinho também. E aí, em 2018, a IBAB me chamou e eu estou aqui até hoje. Então, são 3 igrejas que você passou. Com a IBAB, com a nossa comunidade, é a terceira, Isso, né? a IBAB é a terceira igreja em que eu desempenho um ministério pastoral. E você é o pai do querido Dan, do Danzinho, e agora chegando o Lucas. Exatamente. O Dan vai fazer 9 anos, logo, logo. E o Lucas chega, se Deus quiser, aí no meio de maio, no fim de maio, no mês de maio, né? E nós estamos animados com a chegada dele.
Certamente ele já está dando muita alegria para a gente desde agora. Sim, sim. Para o Dan, especialmente. O Dan, Teu durante irmão, a pandemia, orava todos os dias pedindo um irmãozinho ou uma irmãzinha. Imagina isso, Edu. E aí, Caramba. então, Deus atendeu essa oração dele. Aham. E graças a Deus tá tudo bem, tudo certo. Obrigado, Senhor, né? E a nossa querida Joyce aí é nossa doutora em educação. Isso. A Joyce, minha esposa, é doutora em cognição e linguagem, né? E a área de pesquisa dela tem a ver com tecnologia, uso de tecnologia no ensino de línguas. A Joyce, assim, eu sou suspeito para falar, né, bicho? Minha esposa e tal, mas ela é uma mulher incrível. Ela A Joyce é sensacional. tem um monte Baita de educadora. publicações, livros, materiais que ela produziu, cursos. Quando a gente mudou para São Paulo, em 2018, logo 2019, logo no início de 2019, ela recebeu um convite para dar uma palestra em Brasília. E para a gente isso foi uma coisa muito marcante, assim, nossa, cara, que legal isso, né? Receber um convite para dar uma palestra. Então, muito legal isso. Você foi junto? Não fui. Ela foi, eu fiquei aqui com o Dan. Sensacional, Edu. E olha só, você mencionando aí da sua trajetória, e quando chegou aqui, só para situar o pessoal, falando um pouco dos bastidores, de como foi, né? Aqui na IBAB a gente tem o seguinte movimento: quando a gente precisa de um ministro para uma determinada área ministerial, toda a equipe analisa, né, vários perfis, sugestiona aí nomes e a gente vai analisando tal, até fazer o funil e ficar um ou mais. E no seu caso foi assim também, se eu não me engano, estava você e mais 2 ou mais 1, né? E foi interessante, e aqui a gente tá jogando às claras, assim, né, Edu? Eu lembro, e aí já é um pedido de perdão para você também aqui, né? Que você, quando a gente fechou contigo, tal, você mencionou que tinha um compromisso lá nos Estados Unidos, ia fazer um curso, tal, né, numa instituição teológica lá. Não vamos citar nomes aqui para não expor, né? Mas ela distou um pouco no sentido epistemológico, né, de compreensão, de interpretação do que a IBAB tem. Mas aí eu levantei lá e perguntei, porque foi online que a gente fez a entrevista contigo. Isso, né? A primeira parte foi online. Foi online e tal. E aí eu falei assim, mas... Antes de virar moda esse negócio de entrevista online. Antes do remoto, né, tal. Aí eu perguntei, ô pastor Eduardo, mas e essa relação com essa instituição aí, né? Enfim, gostaria de pedir perdão para você, porque foi pretensioso da minha parte, Não, como se existisse somente uma teologia, né, uma interpretação, uma escola. Isso é o mal que a gente tem no nosso contexto evangélico, né, de sempre fechar portas para o diferente, aquela coisa toda. Então, Edu, desculpa aí daquela ocasião. Só para contextualizar o pessoal, eu ganhei uma bolsa para fazer um curso numa instituição lá nos Estados Unidos, um seminário de uma natureza um pouco mais conservadora, né? E eu pensei bastante nisso, realmente, destoava um pouco assim da forma como eu aprendi, como eu discernia muito da teologia que eu acreditava e que eu tinha estudado. Mas foi uma experiência maravilhosa, assim, e eu não queria perder essa chance de me abrir para isso, né? Então, eu acredito que foi até alguma coisa nessa natureza que eu respondi naquele dia, que foi, eu não queria me fechar para essa possibilidade, considerando, assim, que eu ganhei o curso todo, né? A bolsa do curso, a estadia. Os caras pagaram até metade da minha viagem. Eu só precisei pagar uma passagem, o resto foi tudo por conta deles, né? E no fim é uma experiência que me marcou muito, porque até hoje eu tenho amigos daquele curso, gente de tudo que é lugar, assim, um amigo da Macedônia, o outro de Uganda, gente que a gente mantém contato. Tem os latinos até hoje. também, né? Tem os latinos, é o pessoal da Venezuela, da Bolívia, da Costa Rica. Muito legal. Mas é bom mostrar um pouco desses bastidores e que a gente vai... Ainda bem que pela inspiração do Espírito, porque da gente mesmo não muda nada, né? A gente vai crescendo e vai mudando e vai, né, deixando algumas besteiras de lado, como foi a minha besteira em brincar com você na ocasião. Mas a gente tem caminhado juntos aí, fazemos parte do mesmo PG. E isso tem sido bacana na nossa caminhada, né, Edu? Poxa vida. Fora outras coisas que, rapaz, é amizade espiritual mesmo. Verdade. Mas, Edu, logo que você chega então para a IBAB, você tem um desafio que é assumir, né, o IBAB Adolas. Para quem não está acostumado em ouvir, né, esse termo Adolas, é como a gente carinhosamente chama aqui, ou nós chamamos os nossos adolescentes. E aí, aliás, um beijo aí para os nossos Adolas, né? O pastor de vocês é um pastor muito querido.
Para vocês terem noção, para quem conhece aqui a IBAB, sabe que tem um auditório exclusivo para os adolas, cabe mais ali de 250 adolas, e o Edu dominicalmente ministra os nossos filhos e filhas lá, né? Mas, Edu, como você ministra também jovens, os adolescentes, mas no seu recorte específico aí com os adolas, a partir da nossa filosofia ministerial, que tem muito certo, e aí fica a dica aqui para vocês verem mais uma vez o podcast com o pastor Ed René, quando ele fundamenta ali a nossa visão, missão e filosofia ministerial. Mas nesse recorte da nossa filosofia ministerial, Edu, que a base é relacionamento, né, e serviço, como que é a sua pastoralidade com os nossos adolescentes? Aconselhamento, formação, os próprios voluntários que são o seu núcleo duro de trabalho aqui, os pais. Como que você conjuga tudo isso aí, Edu? Eu construí, vamos dizer assim, um caminho dentro do IBAB Adolas com base em um tripé, que é ensino contextualizado, relacionamento e serviço, né? Então, em cima desses três pilares, a gente constrói tudo que a gente realiza dentro do IBAB Adolas. Então, os nossos programas, os nossos encontros, tudo gira pelo menos em torno de uma dessas áreas, sendo o ideal que a gente consiga interligar mais de uma coisa, né? Então, com os adolas, a gente tem encontros semanais às sextas, e cada sexta-feira é um encontro com uma temática e um formato diferente. Então, não é um culto toda sexta, porque a gente já tem o culto, que a gente chama de celebração, aos domingos. Então, a questão celebração, a questão culto, a gente resolve, usando essa palavra, nos nossos domingos. A sexta, ela tem esse outro objetivo, da gente buscar um outro tipo de ensino, uma outra forma de fomentar relacionamentos e de viabilizar a criação e o fortalecimento dessas relações. E também a gente construir, ou não sei se construir é a melhor palavra, mas talvez alimentar, manter girando essa roda do serviço, né? Então, existe dentro do IBAB Adolas essa iniciativa chamada Adolas em Missão, que já tem há muitos anos uma parceria com uma das ONGs que a IBAB apoia, a Rede IBAB Solidária apoia, que é o projeto A Vida Vale Mais, que fica aqui na Barra Funda. E esse grupo, o Adolas em Missão, foi liderado até o fim desse ano de 2022 por um grupo de jovens e realizou iniciativas incríveis na parceria com a Vida Vale Mais. Desde que eu cheguei no fim de 2018. E qual era o trabalho, Edu? Só para contextualizar então, o pessoal também. A Vida Vale Mais é uma ONG que trabalha com pessoas que têm... elas têm disfunções cognitivas, assim, adultos que têm dificuldades cognitivas. Então, esse grupo de adolas e de jovens ia lá para a ONG para organizar atividades relacionadas ao ensino com eles, coisa de leitura, atividades lúdicas e tal. E de final de ano tem um jantar também. Todo né? ano tinha um jantar de Natal, aconteceu o último recentemente aqui em dezembro de 2022, que foi muito lindo, foi uma festa muito bonita com uma temática de Copa do Mundo. Ficou aquele gosto amargo da Copa do Mundo, mas tudo bem. Teve um projeto de revitalização de uma praça que nas redondezas ali da ONG, ali na região da Barra Funda, feito pelos adolas em parceria com a ONG, foi muito lindo. E aí, para o ano de 2023, a gente está começando a reconfigurar essa parceria missionária, sócio-missionária, para a gente se abrir para outras possibilidades de serviço. Então vai estar assumindo também outro grupo de adolescentes com essa ação, né? Porque esse grupo já saiu. Esse grupo que estava na liderança do Adolas em Missão saiu no fim de 2022, algumas semanas atrás. E aí, para 2023, a gente vai formar uma nova liderança e desenhar novos projetos a partir dessa nova liderança. Legal. Né? O projeto A Vida Vale Mais segue sendo apoiado pela Rede IBAB Solidária. E esses jovens e esses adolescentes vão continuar apoiando a ONG nas suas iniciativas particulares, mas aí o nosso projeto vai dar uma reconfigurada nesse sentido. Em 2019, que foi o ano que eu consegui efetivamente começar a fazer algumas coisas já a partir da minha liderança, a gente fez algumas parcerias com a Missão Sal, né, do nosso pastor amigo Paulo Capelletti. Lá em Santo André? Lá em Santo André, eu levei alguns grupos de adolescentes lá, nós fizemos ações junto com as pessoas que o pastor Paulo atende lá, fizemos um jantar de Natal também para eles. A Nauzira Nascimento foi com vocês também, né? A Nauzira que foi a ponte
que nos colocou em contato com o Pastor Paulo e a gente conseguiu construir essa parceria aí que a gente quer resgatar para 2023, né? Então, tem esses focos. E aí a gente tem os pequenos grupos que são fundamentais para a nossa forma de pastorear os adolescentes. Esses pequenos grupos são liderados por voluntários do IBAB Adolas, que são todos adultos já. Então, é uma forma, é um cuidado que a gente tem de colocar pessoas ali que já tenham passado por esses conflitos da adolescência, vamos dizer assim, e já consigam ser um apoio melhor nessa fase da vida desses meninos e meninas, porque é uma fase que tem, sim, as suas características, as suas particularidades, e é importante que tenham pessoas ali capacitadas para ser um apoio, para ser uma boa referência para esses adolescentes, né? E aí tem as programações, a gente tem, por exemplo, a Sexta Play, que é uma recreação, é uma programação recreativa. O pessoal vem para cá para jogar bola, para brincar, para se divertir. É uma forma que a gente entende de isso fortalecer relacionamentos, deles poderem trazer os amigos da escola, deles poderem convidar a gente para estar aqui, sem ser aquela coisa, talvez assim, um pouco constrangedora de igreja, que a gente sabe que pode afetar alguns adolescentes, assim, né? Então, a gente funciona dessa forma. Eu faço aconselhamento com os pais, a gente tem encontros com os pais também de uma forma bimestral, e esses encontros são junto com os seus filhos, de forma que a gente cria ali umas dinâmicas entre eles, a gente coloca temas provocativos para eles, para que eles tenham a possibilidade e um ambiente para conversar, os pais e os filhos, sobre coisas que talvez eles não conversem no dia a dia em casa, sobre a vulnerabilidade dos pais, o que os pais já passaram quando eram adolescentes, como eles enxergam essa fase dos filhos hoje. Então, a gente sempre busca criar esses cenários e esses ambientes para ser esse apoio para as famílias, né? A gente fez uma parceria com o IBAB Criança no Em Família, especialmente durante o tempo em que a gente estava exclusivamente no online. Legal. E continua, né? Continua essa parceria, e foi muito legal para a gente possibilitar a essas famílias esse espaço e dar às famílias ferramentas para que elas possam... O Em Família é um programa, um fórum de discussões com os pais, certo? Isso. Mas que os filhos ficam juntos, e aí a gente traz temas e traz pessoas especialistas nesses temas para lidar com isso. Então, falamos sobre o uso excessivo de telas durante a pandemia, falamos sobre saúde mental por causa da pandemia, falamos sobre essas dificuldades de aprendizado que as crianças e os adolescentes podem ter, sobre comunicação não violenta. A gente vive essa época, né, em que esse assunto vem cada vez mais à tona. Eu e você somos de uma geração que nossos pais lidavam conosco de outra forma. Não tinha conversinha, não tinha... Era outro tipo de paternidade e maternidade. Hoje o mundo já não é esse. Então, a gente traz essas ferramentas para as famílias, né? Ou tenta trazer essas ferramentas para as famílias, para ser esse apoio. A comunidade não vai fazer tudo sozinha, a família também não vai fazer tudo sozinha. A gente tenta fazer essa parceria. Essa é a boniteza da comunidade, né, Edu? Exatamente. Conseguir conjugar tudo isso, né? Exatamente. O Edu, agora só um parêntese aqui, porque você falou do IBAB Criança. Então, 2 pontos aqui dentro do parêntese, que é: o primeiro, existem os adoletas, que são adolescentes do seu ministério que servem o IBAB Criança. Isso. É isso, né? Isso. O IBAB Criança se não for o maior, é um dos maiores ministérios aqui da IBAB em termos de voluntariado, né? Exato. E como lida com uma faixa etária grande, precisa de um volume de voluntários muito grande, e os adolescentes gostam de servir lá. E aí, a nossa irmã Célia, que coordena o IBAB Criança, ela criou uma faixa etária mínima de serviço para os adolescentes que decidem servir no IBAB Criança. Que não incorre na questão do voluntariado, que tem que ser um pouco com mais idade, isso, né? Porque tratar com criança não pode ser adolescente. Então ela isso. fez esse recorte aí, né? Isso, e aí surgiu esse grupo dos adoletas, que são adolas entre 13 e 15 anos, se não me engano, ou 16. E aí eles ficam com a camiseta cinza ali, é o diferencial deles. E tudo que eles fazem ali dentro do IBAB Criança é monitorado por outros voluntários já adultos do IBAB Criança. Aí, a partir dos 16, eles são, entre aspas, né, promovidos, assim, eles ganham a camiseta amarela do voluntariado do IBAB Criança. Mas o Adoletas foi uma iniciativa que surgiu no ano passado, no ano de 2022,
para a gente formalizar esse grupo de adolescentes que estava posto lá dentro desse voluntariado. Que legal. E aí o outro elemento dentro do parêntese é que estamos lançando aí o primeiro curso digital do IBAB Criança, para você entender essa nossa fala, pessoal, acerca de como que o Em Família, que é um programa, esse fórum que tem os pais e os filhos ao mesmo tempo, né, para tratar N temas, bem como também a atuação dos adoletas, tem um curso específico, é só você entrar aí na referência que vai estar aqui embaixo, para você conhecer esse curso do IBAB Criança, que é destinado para formação de novos voluntariados, né? Bem como também para muitas comunidades de fé parceiras que sempre nos perguntam: Edu, como que é os Adolas, Robinson, IBAB Educação? E como o Edu disse, o IBAB Criança, depois da IBAB como um todo, é um dos ministérios mais volumosos que tem aqui na comunidade. E aí, para formar, né, o voluntário ou responder todos os parceiros que chegam até nós então sentamos, eu, Célia e outros, e desenvolvemos o que eles já faziam ali no dia a dia e formalizamos esse curso. Então está aqui, acesse para você conhecer também, pai e mãe, como que é o trato com os nossos filhos aqui na comunidade. Então, hashtag fica a dica para você. Isso. Fecha parênteses, Edu. Mas legal, então você trata nesse tripé aí, Edu, formação, relacionamento e também serviço. Isso. Porque é importante a gente resgatar também a própria Silvia, naquela entrevista que a gente fez com ela, né? Ela mencionou o IBAB Criança, né? Ali com os menininhos levando, né? Ali os cofrinhos para casa, já para ter essa consciência, né? do serviço e também da generosidade, e os Adolas também nessa ação sociomissionária que é imprescindível. Né? Isso, os Adolas sempre se envolveram com essa questão do jantar, né, em parceria com a ONG com a Vida Vale Mais, e também um grupo de Adolas veio ajudar aqui na recepção dos eventos, veio participar do processo de embalar os presentes, né, os kits de presentes que são dados para as crianças e tal. Então, o ethos da nossa comunidade é esse, né? Então, a gente sempre busca criar essas oportunidades ou gerar essas oportunidades para que todas as faixas etárias, desde as primeiras, né, já se envolvam com essas possibilidades de serviço e tudo. Obviamente, a gente tem muita coisa para melhorar, muito projeto para fazer, mas entendendo que o que a gente cria, o que a gente gera, o que a gente proporciona, já é um aprendizado enorme para a vida desses meninos e meninas, e isso já é um diferencial para a vida deles hoje e há de ser muito mais no futuro. Né? Sim. O Edu, você é um pastor da IBAB. Aqui a gente gosta de falar e sempre, tanto o Ed como também o André Saldiba, que é o nosso gestor ministerial, o executivo, né? Eles sempre destacam que nós somos pastores da IBAB e que servem em um ministério específico. Mas nesse seu recorte, bem como o meu e tantos outros recortes ministeriais, a gente tem a especificidade, né, do ministério. E Edu, mesmo você tendo falado lá na primeira pergunta dessa memória histórica que você trouxe aí da sua origem, como foi a sua conversão e engajamento ministerial, e aí você tinha um amigo que tratava e trabalhava com os adolescentes, Edu, fica uma pergunta: por que os Adolas? Como? Traz mais um elemento até para inspirar outros pastores que estão nos vendo, né, nesse recorte tão importante, porque de fato é um período, e a gente vai fazer uma pergunta daqui a pouquinho também mostrando a problemática desse período. Por que os Adolas, Edu? Bom, eu penso em algumas coisas para responder sobre isso. A primeira delas, e eu acho que é o que mexe o meu coração mesmo, é o fato de que eu não fui um adolescente de igreja. E não tendo sido um adolescente de igreja, eu cheguei na minha juventude, eu olhei para trás e vi o quanto me fez falta ter alguém naquela fase da minha vida que me fosse uma boa referência, entende? Então, o meu coração foi movido nessa direção de tentar ser, de me esforçar para ser um bom referencial para pessoas nesse período da vida, que é, sim, um período cheio de acontecimentos, né? Então, essa é uma coisa. Isso me move até hoje. O fato de eu tentar ser e tentar viabilizar que outras pessoas sejam essas referências saudáveis e positivas para essa geração. A segunda coisa, e
e aí você bem crente na minha fala aqui, bem espiritual, é que é um chamado mesmo, assim. Eu não me vejo fazendo outra coisa senão isso, porque Legal. é isso que Deus me deu para fazer e eu faço com muita alegria. Mas foi um chamado que eu fui reconhecendo, não foi aquela coisa... Que caiu pronto, assim. Não foi aquela coisa que caiu pronta. Eu comecei ajudando um amigo que servia nessa área e fui por amizade a ele. E depois disso, eu fui percebendo isso, eu fui discernindo isso, entendendo como eu poderia desempenhar um papel na vida daquela molecada que seria legal para eles e que, obviamente, faria bem para mim também, porque a gente já aprendeu que é melhor dar do que receber, né? Então, eu percebi que fazendo isso pelos adolescentes, isso acabava me ajudando também, me fazendo bem também. Então, foi ali que eu comecei a discernir esse chamado pastoral, foi entre os adolescentes que eu fui discernindo esse chamado pastoral. Foi entre os adolescentes que eu fui entendendo que eu poderia ser um pregador. Foi entre os adolescentes que eu fui entendendo que eu poderia ser alguém que aconselha, que faz visita, sabe? Então, os Adolas foram esse espaço formativo para sua pastoralidade. Foi onde eu comecei a ser pastor. Por isso que eu falei, a minha igreja me ordenou pastor de jovens em 2012, mas eu comecei a servir com eles em 2007. E eu fui líder desses adolescentes, eu fiz parte da liderança desses adolescentes até 2012, né? Então, nesse tempo, eu acompanhei 2 gerações de adolescentes nesse papel de ser um dos líderes do ministério, estar ali com eles, trazer estudos para eles, fazer programações com eles. Isso foi o que me formou, assim, como pastor. Tanto que, volta e meia, alguém brinca comigo, assim, que, como você disse, eu fico lá com os adolescentes o tempo todo. Eu tenho algumas oportunidades para vir aqui para o auditório principal, compartilhar algum sermão em algum domingo, fazer um momento de oferta e tal. E eu sou muito informal. Assim, eu boto umas piadas no meio do negócio, eu tento fazer isso. Por quê? Porque eu venho desse contexto de estar com adolescentes em que a coisa formal demais não funciona, em que o vocabulário, sabe, elaborado demais não vai. Não é tratá-los como crianças, ou nesse sentido assim, de não conseguirem acompanhar tem que coisas. Contextualizar, né, Edu? Mas é contextualizar, é estar junto com eles ali. E a minha formação vem disso. Então, quando eu tenho a oportunidade de falar para outros públicos, eu acabo falando mais ou menos do mesmo jeito, que acaba sendo uma marca minha, né? Essa coisa da informalidade, de tentar botar uma brincadeira aqui, uma interação ali. As celebrações dos Adolas, elas têm um formato um pouquinho diferente. Os Adolas têm uma liberdade para me interromper quando eu estou pregando, para fazer uma pergunta, para fazer uma brincadeira. Imagina aqui no principal. Isso no nosso contexto mais clássico, assim, não acontece, né? E eu já estou acostumado com isso, é tranquilo esse ambiente para mim. Então, às vezes, eu acabo até sentindo falta. Por isso que quando eu estou compartilhando alguma coisa aqui no principal, às vezes eu brinco com a comunidade. Pô, fala um amém aí, pessoal. Interage comigo, sabe? Então, mas foi isso. Então, por que Adolas? Porque foi ali que eu me tornei pastor. E é o que move meu coração mesmo, assim. Que massa. E, Edu, fica o registro aqui. Eu já disse isso para você em conversa, reunião ministerial. Cara, eu queria ter tido um pastor como você, assim, na minha adolescência, porque você é 10. Obrigado. E é tão 10, pessoal, que nesse ano que passou, é lógico que a gente não avalia os nossos ministérios por números, né? Mas sim por vidas e relacionamentos. E por causa dessa dinâmica de relacionamentos, o Edu, junto com a sua equipe de voluntários, eles ultrapassaram a marca de mais de 125 batismos no ano passado. Foi isso, Edu? Isso. Precisa a gente aí, qual o número de fato? Foi nessa casa aí. Eu acho que foram 115. 115 batismos no ano de 2022. Uma parceria aí do Ibabe Adolas com os QAs, né? Que são os nossos quase Adolas lá do Ibabe Criança. Para mim foi uma surpresa enorme quando a gente parou para fazer a conta dos números, né? A nossa ideia inicial era fazer 2 batismos no ano, um no primeiro semestre e um no segundo.
E nós fizemos um no primeiro semestre, um no segundo, e quando a gente acabou a segunda turma, eu e a Célia conversamos. Célia, ano que vem, né? Isso, ano que vem. Só que um grupo grande de pais nos procurou querendo que seus filhos fossem batizados. E a gente resolveu fazer uma terceira turma para o ano. E aí foi onde a gente ultrapassou essa marca dos 100. E, de novo, a gente não mede pelos números, mas é expressivo a gente pensar que... Significativo por demais. Isso é muito, para mim, para a Célia, para nós que nos envolvemos nesses ministérios assim, isso é um carinho de Deus para a gente, assim, sabe? De ver que o nosso trabalho está dando fruto, né? Sim. E o batismo para mim, assim, é uma festa linda, é um bonito, dia que eu né, adoro. A molecada desce toda e bagunça. E é uma alegria, é uma coisa linda. Então, obrigado, Senhor, porque foi realmente um marco na minha vida, assim. Esse ano de 2022 foi muito especial, profissionalmente, pessoalmente, mas nesse sentido dos batismos foi maravilhoso. O Edu, em uma outra marca, o que você poderia, né, algo que impactou você por causa da justificativa que você trouxe, né, do porquê dos Adolas, tem alguma história de algum adolescente, de alguma família, seja na IBAB ou nas outras 2 comunidades que antecederam a IBAB, que marcou você profundamente? Você poderia compartilhar com a gente aqui? Bom, são 15 anos, né? Lidando com adolescentes. Nesse tempo eu tive todo tipo de experiência com adolescentes, desde as mais felizes às tristes, né? Eu tive a oportunidade de falar em aniversário, eu tive a oportunidade de já casar adolescentes que foram meus adolescentes no início do ministério e hoje já são casados, são pais até, ou estão para ser pais. Eu vivi muita coisa boa com um grupo legal nessa fase, assim. Mas eu acho que a história que me marcou não é uma história feliz, né? Eu acho que foi a primeira coisa que me veio à mente aqui. Eu fiquei tentando arrumar uma maneira de dizer, por isso eu demorei um pouco. Mas a história que me marcou foi a de um menino que foi adolescente na minha liderança, e era um menino fantástico, era super inteligente, carismático, engraçado, e era um menino muito crente, muito crente. E ele foi fazer faculdade em outra cidade. Para quem mora no interior, isso é muito comum, né? Você ter que sair da sua cidade para estudar, e ele foi aprovado numa universidade federal numa cidade a uns 200 quilômetros de onde a gente morava. E lá, nesse tempo, ele passou por uma série de situações pessoais, emocionais e tal, e infelizmente ele acabou tirando a própria vida, assim. Puxa vida. E isso me marcou muito porque a gente tomou um choque muito grande na comunidade, assim, na igreja como um todo, porque ele era realmente um menino muito alegre, muito feliz, estava com a gente lá, ele ia nos nossos acampamentos, ele chegou a ser líder de um pequeno grupo numa época nossa. E aí, quando ele foi para a universidade, ele se envolveu com coisas lá na cidade, que ele vivia com uma igreja, ele já estava envolvido num pequeno grupo lá. E quando ele faleceu, assim, foi uma marca muito grande, porque os pais dele eram pessoas próximas a mim e a nós, assim, na igreja, no ministério. E a gente foi um período de sofrimento grande, assim, para nós que amávamos ele, assim, né? E acho que isso me marcou de um jeito que me fez focar muito nessa questão de ter atenção aos meninos e meninas que são mais introspectivos, que têm essas dificuldades de relacionamento e que, não que seja a exclusividade dessas pessoas, mas que tem ali uma chancezinha um pouquinho maior de desenvolver talvez esses pensamentos, essas ideações e tal. Então, essa foi uma história que me marcou, assim, marcou ministerialmente, de eu ter que estar Você fez o ofício fúnebre Não dele? foi o pastor da igreja que fez, mas eu estava ali junto com a família, mas eu ajudei a carregar o caixão dele, sabe? Tipo, essa experiência me marcou muito, assim, como pastor, de ter que lidar com esse tipo de luto. Foi uma coisa nova para mim e que me marca, é uma memória que eu tenho muito forte, assim, até hoje. Eu poderia ter citado um exemplo mais feliz, né? Mas você perguntou, assim, de uma história marcante, e essa foi muito marcante.
Nessa mesma linha, então, considerando a adolescência como um período de transição e com muitas mudanças, é óbvio, a gente já deixou isso faz tempo, né? De escanteio, os adjetivos pejorativos, né? Que a gente sempre ou fazíamos lá atrás. Mas é verdade que a adolescência é esse período, né, de transição da vida como criança, né? Alguns puxam isso, né? Alguns estudiosos, que a criança é todo o período, né? Mas é a transição do período da criança para a vida adulta, né? E aí, Edu, isso traz várias questões, sejam elas, né, no sentido de alterações físicas, hormonais e daí por diante, levando o que os estudiosos chamam de crise, né? Crise ali de identidade e tudo mais. Como que você enxerga isso? Nesse nosso contexto religioso, que também é bom a gente destacar que o contexto religioso, a igreja, aliás, é uma espécie de fatia do que é a sociedade. Então, tem sim, né, os mesmos dilemas e daí por diante, porém a gente tem, por meio das escrituras, alguns outros recursos para lidar com a situação. Mas como que é essa transição, esse período, essas crises, como que você enxerga isso, sendo pastor nesse período, Edu? É um período realmente de muitos acontecimentos na vida dessas pessoas e é preciso reconhecer o adolescente como pessoa, né? Boa. Porque a gente teve a tendência, e graças a Deus a gente já consegue superar isso, mas teve a tendência de tratar adolescentes, meninos e meninas, apenas dessa forma, como meninos e meninas e não como seres humanos, como sujeitos de vontade, de sonhos e etc. E até de habilidades e de capacidades, sendo que é uma faixa etária riquíssima de energia, de ideias, de criatividade, de engajamento e que a gente tem muito potencial para encaixar, para fomentar o serviço e, enfim, vocações nessa época da vida, né? Então, primeiro, vamos lá. O adolescente é uma pessoa. Esse reconhecimento, por mais óbvio que seja, precisa ser feito em casa, na escola, na sociedade e, obviamente, na igreja. E é uma fase da vida com muitos acontecimentos. E eu uso a palavra acontecimentos porque usar a palavra muitos problemas, muito desafios, eu acho isso muito pesado e não totalmente verdadeiro, porque é uma fase... Como se os outros períodos não tivessem também. Exatamente. Né? E também é uma fase cheia de coisas boas. Então não é só problema, entende? Então é cheia de acontecimentos. Gostei. Beleza, é uma fase de intensidade emocional, é uma fase de mudanças físicas. O conceito de adolescência ele é moderno, né? Ele é coisa recente, do fim do século XIX para cá. Porque antes não existia esse negócio de adolescente, era criança e adulto. E em algumas culturas, em algumas tradições religiosas, até hoje, chega uma determinada idade e o menino é considerado homem e acabou. Com 13, 14 anos, você é um homem da casa. E isso, em algum momento, isso parou de ser... As meninas, quando têm a primeira menstruação, né, já viram mulheres e aí... Só que, culturalmente, socialmente, isso parou de ser viável. Então, precisou-se criar toda uma conceituação, toda uma preparação para que essa fase da vida fosse mais bem compreendida, fosse mais bem assimilada e tivesse respostas adequadas. Então, sendo um período de intensidade emocional, é comum, não dá para generalizar, mas é comum você ver adolescentes que têm esses conflitos amorosos com relação ao primeiro namorado, primeira namorada. É muito comum, infelizmente, é muito comum essas dificuldades de relacionamento entre pais e filhos, porque a gente foi adolescente e a gente já falava a mesma coisa naquela época. Meu pai não me entende, minha mãe não me entende, ou meu filho não entende o que eu falo. E é uma coisa de comunicação mesmo, porque se a gente sabe o que está acontecendo ali, é arrumar uma maneira de que as coisas sejam mais bem comunicadas, que haja um espaço de diálogo mais bem construído, que haja um espaço de acolhimento mais bem construído dos dois lados, né? Para que essas relações sejam pacificadas. O que eu vi em São Paulo, e eu não tinha visto no meu contexto de interior, foi que São Paulo, por ser a monstruosidade que é de tamanho e a rotina das pessoas aqui é diferente, é tudo muito corrido, é tudo muito acelerado. Eu vi aqui o exemplo clássico que eu já lia, mas nunca tinha visto pessoalmente, que é o exemplo dos pais que vivem para o trabalho e deixam os filhos de lado. Então, esse foi um dilema que eu fui
fui ver aqui, entendeu? Que eu não tinha presenciado de uma forma tão explícita nos meus ministérios anteriores. Então, lidar com isso é difícil. Mas se eu não... Eu tenho minha empresa, eu tenho meu trabalho, eu tenho não sei o que. Se eu não me dedico dessa forma, não tem casa para esse menino morar, não tem escola para ele estudar. E aí é difícil equalizar isso, sabe? É difícil pacificar isso. A gente está aqui para tentar oferecer ferramentas. Mas essa fase da vida é pródiga nesse tipo de situação, vamos dizer assim. Nessas questões hormonais físicas que a gente sabe, é uma mudança de corpo. Nos meninos acontece essa coisa engraçada da mudança da voz, né? Sim. Você está vendo isso acontecendo com o Caio, seu filho. É muito engraçado, porque uma hora é uma voz já de uma pessoa mais velha, e depois volta aquela vozinha de criança e fica nesse conflito. Então, é uma fase também em que o grupo conta muito, o grupo social conta muito, né? Então, sempre existiu essa brincadeira, adolescente é um bicho que vive em bando. E é uma verdade, porque o seu grupo, o seu círculo social define muito de quem você é. A gente que é adulto também é assim. Influencia, né? Influencia. Sim. Então, acho que nessa fase isso é muito pronunciado. Então, acontece, é um dilema que a gente acaba lidando. Eu tenho pais, mães, avós, tios que me procuram muito nessa chave dos relacionamentos dos seus filhos, dos seus adolescentes. As amizades, isso. O namoro, isso. E aí você vai, né, tentando trazer ali ferramentas, aconselha, hora. Chega ao ponto de a gente ter que indicar uma ajuda profissional de um psicólogo, de um psiquiatra, porque também, da minha parte, eu busco ter essa noção de que eu não vou conseguir apresentar a solução para tudo. Aliás, eu não estou aqui para apresentar a solução de nada, né? Estou aqui para tentar ser um apoio para a família. Mas chega um ponto em que a gente reconhece, que fala, olha, eu consigo ir com você até aqui, daqui para frente talvez seja importante. O Edu, bom você ter mencionado isso, vamos apimentar esse negócio aqui. Tem muitos pais que jogam na sua conta a resolução do problema, né? Sim, bastante. Já ouvi de pai, de mãe, de tipo assim, a igreja não resolveu o meu problema. Olha isso. E aí a minha resposta, assim, a gente tem que falar com muito amor, né? Mas a minha resposta foi, mas a gente não está aqui para resolver o seu problema. A gente está aqui para ser um apoio para sua família, dentro do que a gente puder fazer. A gente está aqui para oferecer ao seu filho e sua filha um ambiente legal, saudável, para ele fazer boas amizades, aprender sobre Jesus, caminhar com Jesus, se envolver em alguma atividade que o tire da sua própria órbita, para ele olhar para o mundo de outro jeito. A gente está aqui para isso. Não vou resolver o seu problema de relacionamento. Isso aí talvez seja um caso de terapia familiar. Isso aí talvez seja o caso de você abrir mão de alguma coisa para se aproximar um pouco mais do seu filho, da sua filha. Só que sim, acontece como acontece com as escolas. Você, do contexto da educação, sabe disso. Da escola. É isso. Chega a um ponto... eu estava lendo recentemente um texto do José Saramago, que ele fala que o esporte preferido do ser humano é apontar culpados. E chega um ponto em que a gente faz isso. A culpa é de quem? De quem é a culpa do meu filho ter feito isso? Do pastor Eduardo. O pastor não fez nada, entendeu? Ou eu pedi ajuda na igreja e não resolveram o meu problema. E beleza, a igreja não é perfeita. É muito possível que a gente fale em algum momento. É muito possível, porque a gente não vai conseguir atender a todas as demandas existentes. Mas também tem que ficar claro que a gente não está aqui para resolver todos os problemas de todo mundo, né? Por isso da importância que você mencionou desse fórum de discussões promovido pelo IBAB Criança e que vocês fizeram parceria, que é um ambiente para os pais terem também essas ferramentas, né? E aí desses encontros, Robeiros, inclusive, saem amizades entre os pais que conseguem ajudar muito mais do que a gente. Sim. Entende? A gente faz lá o encontro do Em Família, por exemplo, o formato é esse. Tem uma primeira palavra geral para todo mundo e depois tem uma divisão nos grupos menores para se discutir um pouco mais sobre o assunto a partir de umas perguntas provocadoras. Aí depois reúne todo mundo de novo para fazer uma colheita do que foi conversado, o que ficou para você e tal. E aí numa dessa, ali dentro do grupo, alguém compartilha uma coisa e a pessoa fala assim, poxa, eu já passei por isso. Ou eu sou profissional dessa área, posso te ajudar. Então, olha aí as trocas as coisas já vão acontecendo ali. E aí, amanhã ou depois, essa coisa toma um caminho positivo e legal, a gente fez
o nosso papel que foi viabilizar isso. Foi facilitar, mediar ali, né? Isso. Né? A IBAB resolveu o problema, o pastor resolveu o problema, a pastora resolveu o problema? Não. A IBAB comunidade, sim. Mas a comunidade está ali. E esse organismo vivo que é a comunidade, serviço mútuo, resolve, ajuda. Resolve é uma palavra complicada, né? O pastor Ed costuma dizer que nós somos viciados em resolver problemas e que o negócio não é resolver problema, é cuidar de pessoas. Então, a comunidade se cuida. E aí, dentro desse cuidado mútuo, as coisas vão acontecendo. Edu, ainda não mais como crise, mas como evento que você acabou de me atualizar aqui, dentro desse volume de acontecimentos nesse período aí da vida dessas pessoas, né, dos nossos queridos adolas aqui, como nós os conhecemos, você pensa que quando vem essa relação de igreja, sociedade e de todos esses ambientes que essas pessoas circulam e que elas extrapolam, né? Aí a gente até ontem identificava, esse aqui é uma pessoa problemática. Você acha que esse extrapolar, Edu, é uma forma de dizer estou aqui, né? Ou é de birra? Como que você poderia explicar isso para nós pais, né, dessa manifestação? Porque eu estou entrando, e aí é uma pergunta legítima, porque eu estou entrando nesse período com meu filho que é quase adolescente. Né? Esse romper, essa manifestação mais efusiva, tal, como que você identifica isso, Edu? Nesse período aí desse volume de acontecimentos? Bom, cada pessoa é uma pessoa, né? Dito isso, a gente tem alguns arquétipos, vamos dizer assim, que você consegue identificar, não generalizando, mas identificando, ainda que superficialmente, o tipo de pessoa que você está lidando, né? Então, a gente tem aquelas pessoas mais introspectivas, você tem aquelas pessoas que já são mais expansivas, você tem as pessoas que, em algum momento, a gente categorizou como problemáticas, mas que, na minha visão, elas são um pouco mais mal compreendidas do que da gente chamar de problemática mesmo. Esse perfil específico sempre me pareceu que é o tipo de pessoa que não sabe pedir ajuda. Adultos também, né? A gente conhece adultos com esse mesmo perfil que a gente vai dizer, fulano é uma pessoa muito difícil, muito problemática, é um barraqueiro, é não sei o quê. Só que na adolescência isso fica pronunciado porque o adolescente está aprendendo a lidar com as próprias emoções, está amadurecendo emocionalmente, então talvez não tenha essas ferramentas ainda para lidar com isso da melhor forma possível. Então, da forma como eu vejo, todo mundo dá sinais do que precisa. Primeiro que todo mundo quer atenção, né? As pessoas que dizem assim, não, eu tô tranquilo, eu fico bem sozinho e tal. Isso é até a página 2, né? Até a página 2 vai. Dali para frente, todo mundo quer companhia, todo mundo quer carinho, todo mundo quer afeto, todo mundo quer passar tempo com as pessoas que ama. Então, todo mundo sinaliza. Só que as pessoas sinalizam de formas diferentes. O meu filho, por exemplo, ele é um que sinaliza se isolando. O Danzinho já é mais na dele. Ele é assim. O Dan, ele é perfeitamente capaz de estar entre os amiguinhos dele e de repente ele sair, vai lá para um canto, assim, e eu sei o que está acontecendo ali. O que acontece ali é o quê? Ele queria alguma coisa, só que o grupo não quis, então ele se afasta. Entendeu? O coletivo sempre influencia, desde sempre, né? Desde as primeiras etapas da vida. Mas olha que legal essa importância do pai perceber o jeito do filho para conseguir auxiliar em algum momento, né? Isso. E isso é uma leitura que, assim, na minha opinião de quem atua nessa área já há alguns anos, é uma leitura que falta a alguns pais o interesse de ter. Não é que falta capacidade. Falta o interesse de ter essa leitura, de entender o seu filho, a sua filha. Entende? Porque é muito mais simples, Robson, a gente categorizar a pessoa assim... Edu, meu filho é um problema, ele vive arrumando confusão. Tá, mas vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Então, uns anos atrás, eu atendi um casal, e aí a história da família era mais ou menos assim. O filho acabou se envolvendo com drogas, e os pais estavam apavorados com isso, de como isso foi acontecer, porque o menino estudava numa das melhores escolas, aquela coisa, você sabe? Já ouvimos essas histórias, né? E
E aí eu chamei o menino para conversar. Eu falei com ele, vocês me deixam conversar com ele? Posso ouvir o lado dele dessa história? Ah, claro. Mas à parte, sem os pais. Sem os pais, isso. Claro, poxa, fica à vontade. Consegui marcar um horário com o menino, ele veio conversar comigo. Eu falei, meu, e aí? Porque seu pai falou isso, sua mãe falou isso, e eu queria saber de você. Qual é a real? O que que tá rolando? O que tá acontecendo? Não, é isso mesmo, Edu. Eu tô me envolvendo com droga, sim. Eu uso quando eu vou para casa dos meus amigos e tal. Tá, mas o que te fez chegar aí? Qual foi o caminho que chegou assim? Edu, eu vivo sozinho, cara. Eu vivo sozinho. Os meus amigos me dão atenção, é o que rola lá no mundo deles e eu entrei no mundo deles. Meus pais me dão tudo, menos eles. É isso, exatamente isso. O contexto era exatamente isso. Ah, a gente passa férias fora, a gente tem não sei o quê. Quando eu vou no meu pai, ele me dá um celular, ele me dá o que eu pedi, mas ele não vive comigo. E aí, o fato do pai se preocupar com o filho gerou no filho um sentimento do tipo, poxa, legal meu pai se preocupar comigo a ponto de te procurar. Ah, rolou. Rolou isso, entendeu? Que legal. Porque para ele não tinha esse tipo de preocupação. Para ele, na cabeça dele, meu pai não tá nem aí para mim. Entendeu? Então, na minha leitura, o que faltou a esses pais? Um interesse de entender aquele contexto ali. Todo mundo sinaliza. Isso aqui era uma sinalização. Mas aí você brifou os pais Não, depois? eu falei Sim, com sim. eles depois. Foram mais de 2 encontros. Acho que foram uns 3 encontros com aquela família. E assim, de novo, não estava lá para resolver aquilo, mas para tentar auxiliar de alguma forma, né? Já que todo mundo sinaliza, e aí dentro da sua pergunta, acho que aos adultos que rodeiam os adolescentes, os pais, os professores, os líderes na igreja, cabe esse esforço intencional de discernir aquilo ali. Por que aquele adolescente, aquele menino, aquela menina está isolado lá naquele canto? Ou, por que esse menino vive falando alto, querendo chamar a atenção aqui no meio de todo mundo? Por que nesse acampamento aqui, esse pessoal fica sempre fazendo essa bagunça toda, sendo que a gente já deu as regras do acampamento, já falou... Não é um simples reagir, mas é entender o que está acontecendo ali. E aí, a partir dessa compreensão, você tenta criar uma abordagem mais pastoral possível para auxiliar a família, para auxiliar o adolescente. No seu caso específico, você falou, eu como pai de um menino que está entrando na adolescência, preciso dessa ajuda. Então, entender o que está acontecendo ali. Porque entendendo que tipo de pessoa ele é, você consegue criar as respostas para quando esses dilemas surgirem. Entende? Sensacional. Eu acho que esse é um bom caminho. Edu, nosso papo foi, hein, cara? Poxa, que bacana. Legal. Mas para a gente fechar, Edu, eu gostaria de deixar você bem à vontade, como é esse nosso espaço aqui, essa nossa mesa, deixasse aí um recado, uma síntese, o que você quiser, meu brother, o que você quiser, manda aí, porque eu fui ricamente abençoado pela sua fala, pela sua troca de experiência. E olha que a gente já no nosso PG vem falando muito sobre isso, mas quando ordenado dessa forma, poxa vida, foi muito rico. Isso vai abençoar muitas pessoas da nossa comunidade. Amém. Mas para a gente fechar, o que você deixaria para a sua comunidade de fé, onde você pastoreia, é pastoreado e abençoa vidas, a nossa IBAB? Bom, primeiro eu agradecer a você por esse papo, por essa oportunidade de apresentar um pouco mais do que é o IBAB Adolas para a nossa comunidade. É um ministério lindo e é uma faixa etária linda, muito rica. Então, eu acho que o que eu queria deixar mesmo de fala assim, aprenda a reconhecer o valor e o potencial do seu adolescente. O seu adolescente é uma potência, o seu adolescente é uma riqueza. Não trate seu adolescente como um problema, não trate seu adolescente como um peso na sua vida. O adolescente eu não tenho palavra para descrever assim. No ano de 2021 teve as Olimpíadas de Tóquio, e aí eu até fiz um texto nessa época falando sobre as meninas que ganharam no skate. Foram 3 adolescentes. E fiquei pensando assim, como essas famílias investiram no sonho das suas filhas a ponto de elas serem medalhistas olímpicas. E quantos meninos e meninas, quantos adolescentes estão só esperando um incentivo para voarem alto, para explodirem, assim, sabe, para chegarem lá. Então, dê esse espaço para o seu adolescente, dê essa confiança para o seu adolescente, dê esse afeto para o seu adolescente. Vai ser a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Esse é o pastor
Eduardo Fetterman, o nosso querido Edu, pastor aqui dos nossos Adolas, ministério tão importante também na nossa comunidade. E esse foi mais um Educação Cast, esse nosso canal, esse nosso brinquedo de informações para a nossa comunidade de fé. Um beijo carinhoso no seu coração e a gente se vê numa próxima.